Houve reações interessantes de todos os tipos de plataformas. Aliás, sobre a cobertura do desfile na semana passada. Nós percebemos isso aqui, eu e o Alex, mas outros também notaram. O governo americano claramente estava tentando diminuir a cobertura do desfile, como se diminuir a cobertura fosse fazer alguma diferença. Primeiramente, em relação à cobertura de que você está falando, eu percebo que, como você disse, os Estados Unidos estão suavizando o tom. Além disso, vejo muito menos aquelas afirmações de que todas as tecnologias que a China possui foram copiadas do Ocidente. Não ouço isso com tanta frequência agora. Isso já não é mais sustentável, considerando que a China possui todo tipo de tecnologia que o Ocidente não tem. Agora estamos escorregando para uma situação alternativa, em que os chineses, veja bem, são essas pessoas assustadoramente inteligentes que obviamente têm a intenção de conquistar o mundo. E eles estão trabalhando de forma diabólica em todo tipo de nova tecnologia com a qual precisamos nos atualizar. Então, prepare-se. A próxima narrativa já está sendo construída e vai ser ainda mais feia do que a anterior. E também, ainda acho que o Ocidente não entende realmente a mensagem, porque se você olhar para o desfile, perto do final havia as pombas da paz. Acho que eram cerca de 50 mil voando e depois alguns balões coloridos. Agora, a mensagem da China é, sim, temos armas poderosas, mas amamos a paz. Ainda queremos preservar a paz, sabe? Essa é a prioridade. Quando você vê as reprises das diferentes filmagens, simplesmente não vejo essa parte sendo destacada. É sempre essa arma, aquela arma. E claro, os soldados marchando estavam realmente lindos, perfeitos. Algumas pessoas até disseram que parecia gerado por IA. Então há muitas reprises, mas não vejo ninguém reprisando essa parte. Vi uma referência a isso escondida em um artigo na mídia daqui. Mas o interessante foi que conseguiram ser sarcásticos sobre o assunto. Sugeriram que as pombas tinham sido treinadas de alguma forma ou doutrinadas. Quero dizer, sério, não estou inventando isso. Conseguiram transformar aquele ato tão gentil e, como você disse, pacífico em algo sinistro. Isso foi logo no início de todo o desfile. Sabe, é preciso dizer que uma demonstração de força não é surpreendente, considerando primeiro o que estava sendo celebrado, que era uma vitória militar. Nunca devemos esquecer disso, isso é uma coisa. E em segundo lugar, considerando a força que está sendo atualmente empregada contra a China. Então, quero dizer, é claro que a China gostaria de destacar tanto seu exército pelo que conquistou no passado, quanto pelo que pode ter que fazer no futuro. Isso não significa que a China está procurando uma briga. Significa que a China está dizendo, se vocês quiserem lutar contra nós, bem, estamos aqui. Não vamos desaparecer. Ou seja, é uma mensagem bastante clara. Mas a China nunca provocou conflitos. Considerando o que vamos discutir no programa de hoje, sobre ataques ao Catar, ataques aos Houthis, ataques a tudo, o modo como as pessoas ainda falam sobre a China, que não esteve em guerra com ninguém há décadas, como se fosse uma ameaça potencial, é realmente notável. Notas. As pombas são de Pequim e das áreas ao redor, e os participantes são moradores e voluntários. Existe um clube de pombos em Pequim, então as pessoas emprestam suas pombas por um dia ou algo assim. Depois, as pombas simplesmente voltam para seus donos. Então... Nenhum artigo que eu vi, incluindo o que acabei de mencionar, o artigo que mencionei certamente não disse nada parecido com isso. O que é claro, torna mais estranha. Sim, sim. Esses criadores de pombos, eles têm muito orgulho de terem recebido um certificado, sabe, de que seus pombos participaram disso e daquilo, e aparentemente isso é algo bem comum que eles fazem quando há feriados nacionais. Você sabe, a China sempre quer projetar essa imagem de paz, então eles usam muitos pombos. E esses criadores de pombos já estão bem acostumados com o processo.
Enfim, a BBC é interessante como sempre. Agora, quando você disse que eles estão dizendo que a China é uma ameaça, é meio que eu acho que eles nem sabem como enquadrar isso, porque dizem que a China é uma ameaça ao mesmo tempo em que dizem que a China não foi testada em um campo de batalha real. O que significa que a China tem que ser pacífica, certo? Você quer testar essas armas? Você acertou em cheio. Eles querem as duas coisas ao mesmo tempo. Querem dizer ao mesmo tempo que a China é agressiva e perigosa, e também querem afirmar que o exército chinês não é algo que precisa ser levado a sério porque nunca foi testado em batalha. A inconsistência entre essas duas afirmações nunca parece ocorrer a eles. Isso faz parte da forma como o cenário midiático no Ocidente funciona hoje em dia. Antigamente, bem dentro da minha memória como adulto, você encontraria artigos na mídia ocidental, certamente na Grã-Bretanha, que fariam exatamente esse ponto que você acabou de levantar. Haveria um artigo, por exemplo, no The Guardian, que costumava ser um jornal bem diferente, dizendo: do que vocês estão falando? Vocês estão falando de um exército que marcha de forma impecável, mas que nunca foi realmente à guerra. Como esse pode ser um exército agressivo nesse caso? Mas ninguém diz isso. Ninguém mais levanta esses pontos. Ainda acho que o Ocidente deveria dedicar mais tempo a estudar verdadeiramente a China. Acho que falta profundidade, sabe? Um entendimento real, por exemplo, da BBC. A BBC estava fazendo uma tradução da mensagem de Xi Jinping. O que Xi Jinping disse em seu discurso foi que o povo chinês não tem medo da violência e acredita na autodefesa e na autossuficiência. Agora, isso foi traduzido pela BBC como: de pé no portão da Praça Tiananmen, o presidente Xi Jinping disse que sua grande nação agora não teme ninguém. Então isso soa mais agressivo do que a mensagem real de Xi Jinping. Não acho que façam isso intencionalmente. É apenas muita ignorância ao traduzirem essas coisas. A linguagem é muito sutil, muito cheia de nuances, e eles simplesmente colocam a própria ideia deles. Ok, deve ser isso que ele disse, não teme ninguém. Mas não é exatamente isso que Xi Jinping disse. Bem, não tenho certeza se concordo com você. Acho que pode haver de fato um certo grau de distorção. Eu leio o que Putin diz sempre que ele fala, e já percebi há muito tempo que todas as traduções das palavras de Putin que você vê na mídia ocidental estão erradas. Quero dizer, elas são distorcidas e manipuladas de alguma forma para dar uma impressão muito, muito diferente do que ele realmente disse. E parece que estão começando a fazer o mesmo com Xi Jinping também. Mas voltando ao seu ponto anterior sobre eles não conhecerem a China de forma alguma, você está absolutamente certo. E quão terrível é isso? Estamos falando de uma civilização que fez tanto. Quero dizer, quando eu digo, isso na verdade, dizer que a China fez tanto, quero dizer, é uma das maiores civilizações. Como já apontei para muitos dos meus amigos, a China tem uma continuidade em sua história que nenhuma outra civilização realmente tem. O povo chinês está na mesma região. Eles tiveram um desenvolvimento contínuo desde os primeiros períodos de que temos conhecimento de assentamento em seu país. Você pode encontrar marcas chinesas em vasos e objetos que têm milênios de idade, e pode ver como eles já apontam para os caracteres chineses que conhecemos hoje. Eles já têm uma personalidade chinesa distinta. Nós viramos as costas para tudo isso. Não estamos interessados nisso. Não estamos interessados em todas as coisas extraordinárias que os chineses fizeram. Você fala sobre, como você sabe, eu me interesso por pintura chinesa. Se você citar um único pintor chinês para um ocidental, recebe olhares vazios. E isso é absolutamente incompreensível para mim, dado o quão importante é a pintura chinesa e o quão acessível ela é, aliás. Quero dizer, as pessoas que imaginam que estamos falando de algo inacessível estão completamente erradas. Então você está absolutamente certo. E me desculpe, estou falando um pouco emocionalmente agora, mas é algo pelo qual eu sinto muito, muito fortemente.
É por isso que nosso programa é importante. Eu realmente acho que cada vez mais pessoas na China estão reconhecendo nossas conversas. E houve muitos comentários dizendo sim, assistimos ao Alexander todo fim de semana, etc. Então há muitas pessoas que estão muito impressionadas com o quanto você sabe sobre a China, sua história e cultura. Só para você saber. Bem, obrigado. Obrigado por isso. Obrigado por repassar isso, se me permite dizer. De modo geral, considero a SCO um grande sucesso, entre outras coisas. Por exemplo, o próprio Putin, primeiro foi a SCO e depois veio o desfile. Então foram alguns dias em que todos estavam ocupados encontrando pessoas. O próprio Putin teve pelo menos 10 reuniões. Ele se encontrou com Lukashenko, Erdogan, Kim Jong-un e, claro, Xi Jinping. E ele não está sozinho, muitos dos líderes vão a ambos os eventos. No tempo entre eles, eles realmente interagem, conversam, têm reuniões e discussões. Acho isso maravilhoso. Acho ótimo que tenham organizado isso. Você está completamente certo. Você está absolutamente certo sobre isso. Quero dizer, essa é outra coisa sobre a qual já reclamei. Reclamei disso em um programa que fiz no meu próprio canal, aliás, que por vários motivos foi particularmente suavizado, não por mim, mas pelas pessoas que administram a plataforma. Não quero dizer mais nada, mas eu disse, sabe, Índia e China estão se reconciliando e encontrando um caminho a seguir. E seus líderes se encontram e estão felizes de estarem juntos. Dá para ver que estavam. E isso é algo ruim? Quero dizer, que tipo de pessoas nos tornamos que duas grandes nações, e não há nações maiores no mundo do que Índia e China, estão realmente encontrando maneiras de resolver seus problemas. Isso é algo maravilhoso. E nós, no Ocidente, estamos incomodados e assustados com isso. Donald Trump faz postagens ridículas dizendo que perdemos a Índia e a Rússia para uma China profunda e sombria. Que tipo de pessoas somos nós quando falamos dessa maneira? E você está absolutamente certo. E eu só volto ao que disse no nosso último programa. Quero dizer, as reuniões foram organizadas de forma excelente. Dava para ver que tudo foi feito de um jeito que todos aproveitaram. Todos esses líderes gostaram e estavam felizes de estar lá. Isso era visível em todas as interações, em todo o clima. Eu acompanhei reuniões e cúpulas e já vi muitas delas. Raramente vi líderes tão relaxados quanto agora. E grande parte do mérito deve ir pessoalmente ao presidente Xi Jinping. Much of the credit must go personally to President Xi Jinping himself, because, as I said in the program we did last Porque, como eu disse no programa que fizemos na semana passada, ele nunca cometeu um erro. Ele foi absolutamente impecável. E houve um momento nas próprias celebrações da vitória em que você via todos os convidados chegando. E lá estava ele com sua esposa, presumo que seja sua esposa. E, aliás, posso dizer mais uma coisa? Foi interessante ver um líder e sua esposa que claramente se sentem muito próximos e felizes de estarem juntos, porque isso também é algo que, cada vez mais, não se vê mais. Mas não vou entrar nesse assunto, porque é uma questão pessoal. De qualquer forma, você podia ver todos os líderes. Você podia ver como Xi Jinping os cumprimentava um por um. E, novamente, ele fez isso de forma magnífica. Já vi isso ser feito muitas vezes. Estive em eventos, especialmente na Grécia, onde isso aconteceu. Quero dizer, foi impecável. Então, claro, foi uma oportunidade maravilhosa de reunir líderes de todo o mundo. Todos estavam felizes. Todos estavam felizes por estarem lá. Eles fizeram muitos negócios entre si. Quando digo negócios, quero dizer isso no bom sentido. Alguns financeiros, outros econômicos, outros sobre segurança. Eles passaram a se conhecer melhor. Obviamente, estavam felizes por estarem juntos. E é para isso que servem as cúpulas. É sobre isso. É isso que se faz. Não é, sabe, caras fechadas e pessoas irritadas, e, sabe, manobras constantes tentando encontrar maneiras de uma pessoa se sobressair em relação à outra. Quero dizer, isso é ridículo.
Sobre o gasoduto Sibéria 2, eu vi o seu programa. Agora, você mencionou que pelo menos parte desse gás deveria ir para a Europa e agora está sendo direcionada para a China. Então, isso significa que esse gás não vai mais voltar para a Europa agora. Nunca. Nunca. Quero dizer, foi isso que fizemos conosco mesmos. Agora, li em algum lugar, acho que provavelmente está errado, acho que esse número é alto demais, mas li em algum lugar que o Power of Siberia 2 vai produzir 18% da energia da China. Tenho certeza de que é alto demais, mas vai fazer diferença. Quero dizer, vai aumentar a energia da China. Vai facilitar para a China desenvolver seu complexo energético. Sabemos o quanto isso é importante para o desenvolvimento de IA e outras tecnologias de ponta, e o quanto é importante que a China esteja investindo em tudo isso. Na Europa, estamos fazendo o oposto. A Rússia seria a fonte de gás, que forneceria energia de combustíveis fósseis até resolvermos a transição verde. Duvido que algum dia consigamos realmente resolver a transição verde. Sou muito pessimista quanto à forma como estamos lidando com isso na Europa. Não fabricamos baterias. Não fazemos nenhuma das coisas que precisamos fazer para que isso seja eficaz, pelo menos não na escala de que precisamos. E claro, nem sequer temos a energia necessária para fazer isso, nem mesmo para fazer isso direito. Como europeu, fico muito desanimado com isso, mas o governo chinês olha para frente e eles conseguiram. Quero dizer, eles alcançaram isso. Você sabia que o apresentador da Fox, Jesse Waters, realmente sugeriu que o gasoduto siberiano deveria ser bombardeado? Sim, eu vi isso. Eu vi o programa. E de novo, sabe, a essa altura eu vou dizer o seguinte, fico com medo quando vejo coisas assim, mas já não me choco mais. Já não me surpreendo mais. Porque, repetindo, é esse tipo de pessoa que nos tornamos. Nos tornamos pessoas assim. Lembra do que eu te disse sobre como no Ocidente a violência política e conflito fazem parte do nosso DNA? Pois bem, aí está outro exemplo. Você não constrói pontes, você não constrói oleodutos, você não faz essas coisas. Sempre que outra pessoa faz, você já começa a falar em explodir, mesmo que seja dito como piada, o que, aliás, não foi o caso. Quero dizer, se você realmente ouviu o programa, não foi feito como uma piada. Mesmo que tivesse sido uma piada, teria sido absolutamente errado dizer isso. E o fato de isso ter sido dito, o fato de ter sido dito sem qualquer crítica, sem as pessoas se voltarem contra ele e dizerem do que você está falando. O que você está dizendo é terrorismo, claramente. Ninguém diz não. Ninguém se incomoda. Ninguém se preocupa. Simplesmente continuamos falando assim. E então nos surpreendemos que cada vez mais o mundo está virando as costas para nós. Eu sinto que, quando ele diz algo assim, é quase como uma admissão indireta de que os Estados estão por trás do bombardeio do Nord Stream, porque ele trata o assunto com tanta leveza. Ok, eu não gosto desse gasoduto, vou simplesmente bombardeá-lo. Foi basicamente isso que ele admitiu, certo? Sim, absolutamente. Aliás, devo acrescentar rapidamente. Isso é um ato de terrorismo e um ato de guerra. Quero dizer, se os Estados Unidos saem por aí explodindo oleodutos em outros países, entre um país e outro, isso é um ato de guerra contra eles. Sem dúvida. Agora, há um relatório interessante, no entanto. Acho que Albert J. Covey está por trás daquele último, o que eles chamam de Estratégia Nacional de Defesa. É um rascunho que agora está na mesa de Pete Hexes. Então a gente não vê isso, eu não encontrei, sabe? Não está aberto ao público, mas há um relatório de que algumas pessoas vazaram alguns de seus principais pontos. E o título do artigo, isso é da Político, diz: Plano do Pentágono prioriza o território nacional em vez da ameaça da China. Então, precisamos traduzir isso. O que isso significa é que não acho que alguém acredite seriamente que o território dos Estados Unidos esteja sob qualquer tipo de ameaça.
Mas o que diz é que eles deveriam recuar. Provavelmente, neste momento, eles percebem que conter a China está se tornando cada vez mais difícil. Então, eles estão tentando dizer que devemos recuar um pouco. É isso que quero dizer? Acho que sim. Acho que sim. Quero dizer, cerca de 8 meses atrás, quando Trump se tornou presidente, e após alguns de seus comentários iniciais, Alex Christoforou e eu fizemos um programa no The Duran, em que discutimos como algumas pessoas da equipe do Trump, e o próprio Trump em algumas ocasiões, claro, ele nunca é consistente porque tem uma ideia em um dia e no dia seguinte uma ideia completamente diferente. Mas eles pareciam estar pensando cada vez mais em termos de esferas de influência. No fato de que agora estamos em uma situação em que existem grandes potências, e a China é indiscutivelmente uma grande potência. Nesse tipo de situação, o que os Estados Unidos precisam fazer, antes de tudo, é garantir sua própria esfera de influência, que é a América do Sul e a América do Norte. E a América do Norte, aliás, inclui a Groenlândia, só para deixar isso absolutamente claro. Mas a ideia é garantir sua própria esfera de influência para estar em uma posição mais forte para competir no futuro contra as outras grandes potências. É uma ideia terrível, só para deixar isso já claro. Novamente, incrivelmente agressiva. E o paradoxo disso, a absurdidade disso, é que, claro, os americanos também falam sobre esferas de influência. Até quem diga que Trump vai reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com a doutrina Monroe e que ele até vai renomeá-la, surpresa, surpresa, para a doutrina Trump. Surprise, surprise, the Trump doctrine. Mas a China nunca demonstrou interesse, em nenhum momento de sua história, em esferas de influência. Posso afirmar isso com absoluta certeza, porque, como você sabe, eu li a história chinesa. Isso nunca fez parte da diplomacia chinesa em nenhum momento. Houve países que estiveram sob influência cultural da China: Coreia, Vietnã, Japão. Existiu o que os ocidentais chamam de sistema tributário, que basicamente era um sistema de diplomacia e comércio mútuo, e que sempre é deturpado de várias maneiras que não vou perder tempo discutindo neste programa. Mas a China nunca, em nenhum momento de sua história, demonstrou qualquer interesse em esferas de influência. Essa ideia simplesmente não existe lá. Então podemos novamente ver o contraste entre a visão chinesa e a americana. E quero dizer, essa é uma ideia terrível, porque basicamente significa que os Estados Unidos agora vão começar a saquear, explorar e pilhar a América Latina mais uma vez, assim como fizeram antes da Segunda Guerra Mundial, tentando usar os recursos dos continentes americanos para fortalecer seu próprio poder. Em última análise, é claro, para enfrentar a China, que não tem interesse em nada disso e só quer ser, se não amiga dos Estados Unidos, o que está se tornando cada vez mais difícil, parceira dos americanos em muitas coisas. Isso, eu acho, explica o que eles estão fazendo na Venezuela, certo? Eles definitivamente estão tentando. Acabei de saber que a China construiu uma plataforma de petróleo flutuante na Venezuela. Então isso provavelmente faz parte do plano. Mas também, se o objetivo deles é a doutrina Monroe, então eles querem controlar a América do Sul. E a Venezuela tem uma vasta reserva de petróleo. Então definitivamente se torna um alvo fácil para o Trump. Mas é o seguinte, é o principal alvo, e é justamente por causa de seus recursos. Não é algo amplamente conhecido por muitas pessoas. Mas na Segunda Guerra Mundial, o esforço de guerra dos aliados, o esforço de guerra americano-britânico, foi sustentado pelo petróleo venezuelano. Foi o petróleo da Venezuela que basicamente era o petróleo que estava sendo usado pela máquina de guerra americana e aliada. Então eles querem retomar o controle disso. E claro, a Venezuela não deve ter nenhum contato econômico com a China. Não é para desenvolver seus recursos naturais com a ajuda da China. Aqui, novamente, o contraste interessante é com Putin. Quero dizer, ele estava falando sobre a Ucrânia.
Ele disse, veja, nosso único e exclusivo interesse na Ucrânia é sobre segurança. Nossa preocupação é que a Ucrânia não nos ameaça, não representa um perigo para nós. Quaisquer contatos comerciais e de negócios que ela tenha, inclusive a adesão à União Europeia, o que aliás é controverso por outros motivos que talvez venhamos a discutir, isso é um assunto da Ucrânia, não é da nossa conta. Então, você pode ver que os russos, que sempre são vistos como agressivos, se a Ucrânia quiser comercializar com a Europa em vez de conosco, isso é problema deles, não é nosso. Já os americanos, por outro lado, se a Venezuela tem uma plataforma de petróleo da China, isso é uma ameaça. Se a China está envolvida no Canal do Panamá, isso é uma ameaça. Todo esse tipo de coisa. Mais uma vez, isso mostra quem são os verdadeiros desestabilizadores no mundo de hoje. Sim, e a Rússia nunca teve problemas com a China comercializando com a Ucrânia. Agora é principalmente coisa civil, incluindo drones civis, na verdade. E além disso, é a China que está comprando produtos agrícolas ucranianos. A UER é que não está comprando, eles estão proibindo as importações da Ucrânia. Então, na verdade, isso faz parte da Ucrânia. Nunca vi um único artigo na mídia russa que tenha levantado essa questão. Quero dizer, você sabe, os russos são europeus e também compartilham muito da mentalidade europeia, mas estão um pouco distantes disso. A China é completamente diferente. Como eu disse, se a Venezuela quer fazer acordos com a China, por que não? É algo bom. Se for do interesse mútuo de ambos, por que isso deveria ser um problema para os Estados Unidos? Mas eu acho que o mundo de hoje é diferente do que era, digamos, há mais de 20 anos, com o Iraque. Não acho que os Estados possam enfrentar a Venezuela com facilidade, porque agora vemos que China, Rússia e até mesmo o Irã estão todos enviando equipamentos diferentes. Não sei exatamente o que estão enviando, mas todo mundo acredita que estão mandando armas para a Venezuela. E até mesmo os vizinhos da Venezuela estão apoiando o país de forma encoberta. Não acho que os Estados Unidos terão facilidade se realmente atacarem ou tentarem tomar a Venezuela. Na verdade, isso mostra, acho que falamos sobre isso na semana passada e já se passou uma semana, os Estados Unidos ainda não tomaram nenhuma ação concreta, eles parecem um pouco tímidos. Você não acha? Eles são. Eles são muito, muito tímidos. E isso me faz pensar que eles próprios sentem que as coisas não são tão simples com a Venezuela quanto imaginam. Há várias coisas a dizer aqui. Em primeiro lugar, não há dúvida de que o mundo mudou radicalmente desde 2002. Quero dizer, os Estados Unidos não são tão dominantes quanto eram naquela época. Além disso, a Venezuela não está isolada diplomaticamente como o Iraque estava. O simples fato é que a maioria dos países ao redor do mundo, incluindo China e Rússia, não gostava de Saddam Hussein. E havia boas razões para que não gostassem dele. Então, existe essa diferença. A Venezuela não é isolada diplomaticamente. Ela tem muitos amigos ao redor do mundo. E sim, eles farão tudo o que puderem para ajudar. Mas é claro que a Venezuela está mais próxima dos Estados Unidos do que da China ou da Rússia, só para constar. Mas você está absolutamente certo sobre outra coisa. Quero dizer novamente, eu mesmo nunca estive na América Latina, mas sei muito sobre a história latino-americana. Minha esposa acabou de ir ao México, aliás. Um ataque americano à Venezuela provocaria uma reação muito forte na América do Sul. A ideia de que os Estados Unidos podem voltar a agir de forma predatória na América do Sul, como fizeram no século XX, e que os sul-americanos simplesmente aceitarão isso, é profundamente e catastroficamente equivocada. Qualquer um que pense o contrário não conhece a América do Sul nem sua história. Certo. Vamos falar sobre o Oriente Médio. Os Estados Unidos simplesmente não conseguem viver sem uma guerra. Tudo bem. Então, Doha, a capital do Catar, está sendo bombardeada agora. Não há outra maneira de descrever isso.
Este é um ataque a Doha, no Catar. Sabemos quem fez isso e sabemos quem está por trás disso. O que me impressiona, quero dizer, a essa altura eu não deveria mais me surpreender, mas ainda assim fiquei chocado com isso, é que o Catar é um mediador, certo? E eles acabaram de bombardear um mediador. Então foi isso que Arnold Petra postou em sua conta no X, e várias pessoas citaram isso. Ele disse: "Isso está se tornando uma marca registrada de Trump. O mesmo modus operandi que ele usou com o Irã, agora está sendo aplicado contra o Hamas, fingindo que iria se envolver em diplomacia como uma armadilha para facilitar o bombardeio, o que reforça o precedente. Engajar-se em diplomacia com os Estados Unidos agora é pior do que inútil. É fatal. Qual é a sua? Sim, você está absolutamente certo. Quero dizer, tenho que dizer que fiquei horrorizado quando soube disso. A primeira coisa a dizer é que um ataque a outro país e a capital de outro país é um ato de guerra. Isso foi absolutamente um ato de guerra descarado, um ato de agressão descarado, aliás. Ou seja, essa é uma linha vermelha que foi cruzada. A segunda é que atacar pessoas envolvidas em diplomacia viola um tabu que foi respeitado em todas as civilizações que consigo lembrar ao longo da história humana. Quero dizer, isso é um abandono total de restrições. Isso é, bem, vou dizer que é uma verdadeira descida à barbárie, e simplesmente não consigo nem compreender isso. A duplicidade por trás disso também, exatamente era o Larry Johnson que você estava citando? Exactly, was that Larry Johnson who you were quoting? Somebody who was drawing people. Alguém que estava atraindo pessoas, enganando-as para que baixassem a guarda, reunindo-as para encontros, fazendo-as pensar que estavam participando de um processo de pacificação, para matá-las. Quero dizer, isso é uma abominação. Não tenho palavras fortes o suficiente para descrever meus sentimentos sobre isso. Além disso, aliás, e é preciso conhecer um pouco da cultura árabe aqui, é uma humilhação enorme para o emir do Catar, que é um amigo leal e aliado dos Estados Unidos e do Ocidente. Não só a própria capital dele foi atacada, mas pessoas que eram seus convidados também foram atacadas. No mundo árabe, isso é levado extremamente a sério. E bem, poderia-se dizer muito mais. Há assassinato também. Inclua o assassinato. You could say so much more. There's murder as well. Throw in murder. 6 people killed or 7 people killed. 6 pessoas mortas, ou 7 pessoas mortas, de acordo com alguns relatos. Uma delas, um catariano, um membro das forças de segurança do Catar, uma pessoa completamente inocente. Ou seja, ele nem sequer é membro do Hamas. Ele também foi morto. Quero dizer, é assassinato direto de alguém também. Quero dizer, de novo, que tipo de pessoas nós nos tornamos? E Trump publica, alguns dias atrás, acho que foi em 7 de setembro, uma postagem muito ameaçadora no Truth Social, dizendo, sabe, oferecemos ao Hamas condições maravilhosas para um cessar-fogo, e eles devem aceitá-las. E se não aceitarem, eu ficarei muito irritado e todo tipo de consequência virá. E então esse ataque é realizado alguns dias depois e falha, porque nenhuma das pessoas que eles tentaram matar foi realmente morta. Pessoas inocentes foram mortas, mas não as pessoas que eles realmente estavam tentando matar. Então, é claro, o que ele faz? Ele faz uma tentativa vaga e evasiva de se distanciar disso. Ah, isso não tem nada a ver comigo. A culpa é toda do Netanyahu. Eu não fui avisado. Eu não fui informado. Nós tentamos avisar o Catar com antecedência. Claro, o Catar diz que isso é uma mentira absoluta. Quero dizer, é vergonhoso. E não é só vergonhoso, é também tão sórdido e indigno. Quero dizer, se você vai se comportar como um monstro, então pelo menos seja um monstro direto, sem vergonha. Digo, fingir que você não está envolvido, que isso é algo feito sem o seu conhecimento. E então, sabe, dar um tapinha no pulso do Netanyahu e dizer que isso não vai acontecer de novo. Bem, mais uma vez, este é o presidente dos Estados Unidos liderando seu país. E é assim que ele responde. Eu simplesmente não tenho palavras para expressar claramente meus sentimentos sobre isso. Esta é uma das coisas mais vergonhosas que já vi. E preciso dizer, nós decaímos moralmente, assim como politicamente e legalmente no Ocidente, a ponto de fazermos essas coisas agora. E ninguém se choca, ninguém se importa, ninguém diz nada.
Depois do que está acontecendo em Gaza, talvez não devêssemos nos surpreender. After what's going on in Gaza, perhaps we shouldn't be surprised. Bem, o Hamas, na verdade, concordou com a proposta que foi apresentada. O Hamas disse sim, e eles deveriam finalizar isso. Acho que essa era a ideia. Acho que eles foram encurralados. Eles colocaram condições que achavam que o Hamas não aceitaria, por exemplo, liberar imediatamente todos os reféns, incluindo os corpos dos que já morreram, etc. Eles achavam que o Hamas não aceitaria. O Hamas aceitou. O Hamas disse sim. E mesmo assim eles bombardearam. Eles ainda... Sim, você não está sendo... Porque nunca foi sobre isso, de fato. Nunca foi sobre tentar chegar a um cessar-fogo. Era sobre assassinar os líderes do Hamas. Quero dizer, no fim das contas, era exatamente sobre isso. Agora, já tem gente falando até que a Turquia pode ser a próxima, que Israel, porque sabemos que os Estados Unidos dão carta branca para eles fazerem isso. Então, Israel está tentando começar a Terceira Guerra Mundial e fazer com que os Estados Unidos entrem de vez? É isso que eles ainda estão tentando fazer? Eles já vêm tentando isso há um tempo. Bem, eles já fizeram isso. Estão em guerra com todos ao seu redor. Já atacaram o Irã. Estão ocupando grande parte da Síria agora. Estão lançando ataques constantes no Líbano. Sabemos o que estão fazendo nos territórios palestinos. Eles estão fora de controle. Novamente, eu poderia usar uma linguagem muito mais forte. A ideia de que eles enfrentariam a Turquia é uma loucura. Quero dizer, se você sabe qualquer coisa sobre a Turquia, é uma completa loucura. É um país grande, tem uma tradição marcial. Não vou discutir a caída do exército, sobre o qual aumente sei muito pouco. Mas quero dizer, a ideia de enfrentar a Turquia, assim como o Irã, além de todos os Estados Árabes, atacar o Catar da maneira que acabaram de fazer, eles estão completamente fora de controle. As pessoas procuram uma estratégia por trás disso, e tenho certeza de que eles têm todo tipo de estratégia em Israel, em Jerusalém e Tel Aviv. Eles têm todo tipo de planos e ideias, mas todos são racionalizações por uma onda de violência na qual estão envolvidos em todo o Oriente Médio, porque sentem que têm os americanos ao seu lado e porque estão cada vez mais irritados por não conseguirem alcançar em Gaza e em outros lugares aquilo que pretendiam fazer. Mas, do ponto de vista dos Estados Unidos, ainda sinto que toda a ideia em torno do Catar, há 10 mil soldados americanos lá. Eu nem sabia que havia tantos soldados americanos lá. A justificativa é que os Estados Unidos gostam de dizer, ok, eles nos convidaram para protegê-los. Bem, desta vez, pelo que eu sei, nada foi feito para tentar proteger o Catar. Certo? Não há nenhum sistema de defesa sendo ativado. Absolutamente nada. Então... Qual é a justificativa para ter tropas americanas lá? Para proteger quem? Bem, exatamente. Eu diria que absolutamente nenhum. Se for Israel, então tudo bem, você pode simplesmente bombardear qualquer um. Pode atacar quem quiser, certo? Então, com ou sem tropas dos Estados Unidos. Bem, os israelenses chegaram a um ponto em que basicamente dizem que têm o direito de matar qualquer pessoa, em qualquer lugar. Quero dizer, sabe, até mesmo, ouso dizer, o próprio emir do Catar. Não estou dizendo que é isso que eles pretendem fazer, mas a retórica deles é tal que se decidissem fazer, nada mais os impediria. Aliás, matar líderes de outros países também, antigamente era um tabu. Durante a Segunda Guerra Mundial, veja, estamos falando de um mundo em guerra, no qual tínhamos Hitler de um lado, Stalin do outro. Homens que dificilmente deixariam de fazer coisas mais extraordinárias e terríveis. Mas havia o tabu de que líderes não matavam uns aos outros. E veja, todos respeitaram isso. Sim, sim. Não há tabu, não há restrições. Jogamos todas as restrições fora. É disso que aparentemente se trata a ordem internacional baseada em regras.
Fazemos o que quisermos, onde quisermos. Ignoramos todas as leis, tradições, normas sociais e civilizacionais, normas humanitárias, jogamos tudo fora, desde que seja nossa escolha. Porque temos o poder, fazemos. Sim, o Catar recentemente, no começo deste ano, prometeu investir uma fortuna nos Estados Unidos e deu um avião da Boeing para o Trump, né? Isso não impede os Estados Unidos de fazerem algo assim. É tão nojento. Enfim, a essa altura acho que não deveríamos nos surpreender com mais nada. Inclusive, acho uma loucura a ideia de bombardear a Turquia, mas neste momento não quero descartar nada, né? Não. Você não pode. Como eu disse, essas pessoas são incapazes de qualquer coisa agora. E quando digo essas pessoas, não me refiro apenas aos israelenses, aliás. Quero dizer, no ano passado, tivemos os Estados Unidos participando de ataques militares no território da Rússia, uma potência nuclear. Quero dizer, eles estavam lançando mísseis contra a Rússia. Claro, foram os ucranianos que fizeram isso, mas todos sabemos que eles não poderiam ter feito sem a ajuda americana. E eles continuam realizando ataques com drones dentro da Rússia. Novamente, algo que durante toda a Guerra Fria nunca foi feito. Nós nunca fizemos isso. Os russos não realizaram ataques nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não realizaram ataques na Rússia durante a Guerra da Coreia. Os americanos tinham autocontrole suficiente naquela época para não realizar ataques militares no interior da China. E eles também não fizeram isso contra a China durante a Guerra do Vietnã. Mas hoje, quem pode ter certeza de que se entrássemos em situações semelhantes, coisas assim não seriam feitas? Sim, falando nisso, o exército polonês disse que derrubou alguns drones russos dentro do espaço aéreo da Polônia. Qual é a sua opinião sobre isso? Porque a Polônia é um membro da OTAN, e parece que isso ainda está relacionado à guerra. Quero dizer, isso faz absolutamente parte da guerra. E devo dizer, eu vi os destroços dos drones, e não há dúvida alguma de que são drones russos. E aliás, o Ministério da Defesa da Rússia, curiosamente, fez um comentário que basicamente admite que provavelmente são drones russos. Quando você olha para esses destroços, eu fiz um programa sobre isso mais cedo no meu canal, ainda não foi ao ar, mas gravei antes da declaração do Ministério da Defesa russo. Os drones em questão são um tipo chamado drone Garbala, que é desarmado. Ele não carrega uma ogiva, é um engodo, é um drone de engodo. Então os russos realizaram um grande ataque com drones e mísseis no oeste da Ucrânia. As defesas aéreas ucranianas estão extremamente esgotadas. Alguns dos drones de engodo, que não foram direcionados a alvos e não foram abatidos pelos ucranianos, simplesmente continuaram voando e cruzaram a fronteira com a Polônia. Os russos se ofereceram para se reunir com os poloneses para discutir isso, e imaginem se eles vão oferecer uma compensação. Certo. Agora, o presidente da Polônia, ele é relativamente novo, certo? Nawrocki. Sim, Nawrocki. Sim, ele é. Você percebe uma pequena mudança de política? Eu sinto que ele está... Sim, há algo. Primeiro houve um incidente, talvez há um mês. Houve um show e então alguém levantou uma bandeira vermelha e preta, que é a bandeira nacionalista ucraniana, sabe? A bandeira do Azov, pelo que entendi. E isso irritou muitos poloneses. Então eles disseram à Ucrânia, vocês precisam proibir isso, né? E algo... Eu sinto que o Nawrocki não quer mais se envolver tanto na guerra da Ucrânia. É isso. Está absolutamente correto. É exatamente isso. Agora eu sei, tenho muitos amigos na Polônia. É um país que eu conheço muito bem, na verdade. E o que se deve dizer sobre a Polônia é que é uma sociedade muito mais complexa e interessante do que as pessoas imaginam. Portanto, a suposição de que todos os poloneses odeiam os russos, por exemplo, é uma distorção ocidental. Quero dizer, muitos poloneses realmente odeiam os russos, mas não é tão simples assim. E em nível pessoal,
Poloneses e russos, por serem ambos eslavos e terem muitas coisas em comum, se entendem e se dão razoavelmente bem. De qualquer forma, a Polônia se envolveu profundamente demais no conflito na Ucrânia, e eles começaram a perceber e se arrepender disso há cerca de um ano. About a year plus ago, and the previous Polish government, E o governo polonês anterior começou a se distanciar da Ucrânia, mas depois foi substituído pelo governo atual, liderado por Donald Tusk, que novamente reafirmou o compromisso da Polônia em ajudar a Ucrânia. Isso provocou uma nova reação dentro da Polônia. Houve as eleições e Nawrocki venceu as eleições. Como nacionalista polonês, o que ele é, aliás, mas como um nacionalista polonês que olha para os interesses da Polônia e deixou claro que esses interesses não incluem lutar contra a Rússia pela Ucrânia. E ele começou gradualmente, quero dizer, sua eleição realmente representa uma mudança de sentimento sobre essa questão na Polônia. Agora, o presidente na Polônia é importante. Ele é uma autoridade importante. Ele não é apenas uma figura cerimonial, mas o poder está principalmente nas mãos do primeiro-ministro, que continua sendo Donald Tusk, que adota uma postura mais rígida. No entanto, a popularidade de Tusk está caindo, e as expectativas são de que seu governo cairá em breve, e talvez possamos começar a ver uma mudança adicional na Polônia também. Caso os russos lidem com esse incidente dos drones de forma inteligente e talvez ofereçam compensação e forneçam explicações satisfatórias, que pessoas razoáveis aceitarão, embora muitas pessoas nunca as aceitem. Quero dizer, sempre haverá pessoas que dirão, sabe, esse é o Putin, a pessoa maquiavélica, que está deliberadamente enviando drones sem ogivas para a Polônia por algum motivo completamente desconhecido. De qualquer forma, se os russos realmente lidarem bem com isso, isso pode até acelerar o processo de desengajamento polonês do conflito na Ucrânia. Mas vamos ver. E também sempre fiquei me perguntando sobre esse artigo 5 da OTAN. Então, mesmo que, digamos, algum linha dura na Polônia exija, ok, isso é uma invasão, e exija que a OTAN faça algo, não tenho certeza se a OTAN realmente faria alguma coisa. O artigo 5 não diz de fato que é preciso tomar uma ação militar imediatamente. Ele só diz que um ataque a um membro é igual a um ataque a todos os membros. Mas quando alguém é atacado, veja o Catar, por exemplo, nada acontece. Então isso não significa que todos os membros vão automaticamente tomar uma ação militar, certo? Isso está absolutamente correto. O artigo 5º é muito mais vagamente redigido do que as pessoas pensam. E isso aconteceu porque os Estados Unidos, na década de 1940, durante as negociações do Tratado de Washington, insistiram nisso. Quero dizer, eles não queriam assumir o tipo de compromisso inabalável de entrar em guerra em nome da Grã-Bretanha, França e dos outros estados da OTAN que muitos na Europa desejavam. Então você está certo. O artigo 5º não é um compromisso inabalável de entrar em guerra se um país for atacado. E precisamos falar sobre Kaja Kallas. Você sabe disso, certo? Ela fez um discurso basicamente negando que China e Rússia tiveram um papel importante na Segunda Guerra Mundial. Isso é um novo patamar negativo. Ok, sabemos que o Ocidente não queria reconhecer as contribuições dos soviéticos e ignorou totalmente o que estava acontecendo na Ásia, sabe, o papel da China. Mas agora ela está basicamente tentando reescrever a história. Bem, completamente reescrever a história. E dado o papel que alguns estonianos desempenharam, não vou dizer que todos na Estônia, mas alguns estonianos desempenharam durante a guerra, quando um número bastante significativo, digamos assim, se alistou na SS, eu teria pensado que esse era um assunto que ela, como estoniana, gostaria de evitar. Mas ela disse isso, e tenho que dizer, o Ministério das Relações Exteriores da China respondeu da maneira que sempre faz. Muito educadamente, basicamente. Mas como alguém colocou muito bem, foi o mais próximo que eles já chegaram de chamar alguém de idiota.
ever does to calling someone an idiot. Which, to be frank, Kaja Kallas... Para ser franco, Kaja Kallas devo dizer isso novamente, como europeu, me sinto tão envergonhado que meu continente e minha esfera cultural, se quiser, sejam representados por uma pessoa assim. Quero dizer, não apenas uma tola, mas falar desse jeito. E você está absolutamente certo sobre a reescrita da história. Isso acontece o tempo todo, incessantemente, na Europa. Daqui a pouco, vão dizer que foi a China ou a Rússia que jogaram a bomba atômica no Japão. Consequência, nisso surpreendente queremos esse ponto. Don't be surprised if we actually get there. Mesmo assim, acho que a China ficou bastante irritada porque as palavras se opõem firmemente e condena veementemente isso. Então, para a China, isso é algo bem forte. Isso é uma linguagem muito forte, concordo. Sim, a China está bastante irritada com isso. E isso também mostra que é importante para a China e a Rússia continuarem fazendo esse tipo de desfile, sabe, relembrando a Segunda Guerra Mundial. Porque se não fizerem, toda a história será reescrita, controlada pela narrativa ocidental. É extremamente perigoso. Quero dizer, isso eu acho que estávamos discutindo no programa da semana passada. E esse é um dos fatos mais interessantes que surgiram dos acontecimentos da última semana, que é essa iniciativa, sabe, tanto do Xi Jinping quanto do Putin, de que foram os dois países que carregaram o peso da batalha. Eles realmente carregaram. Qualquer um que finja ou argumente que não foi assim ou um canalha ou um tolo. E por causa disso, eles devem aos seus ancestrais agir como guardiões da memória desse sacrifício e do que as duas nações conquistaram juntas ao derrotar o nazismo, o militarismo japonês, o fascismo e todas essas coisas. E eu acho que isso está absolutamente certo. Acho que podemos ver, a cada dia que passa, e com essa tentativa incessante de reescrever a Segunda Guerra Mundial que está acontecendo, que é exatamente como você disse, está se tornando mais importante do que nunca. Os chineses e os russos vão prevalecer aqui porque têm a verdade do seu lado. Eu lembro lado deste. All the Christian freelance system exists when put to nazis. I believe so, but I don't know. Acredito que sim, mas não conheço toda a história dela. Sei que outros membros da família dela faziam parte do aparato do Partido Comunista na União Soviética. Então eles mudaram de lado e se movimentaram, agiram de maneira profundamente oportunista, o que aliás era algo que você via muito nos partidos comunistas do leste europeu. A China nunca teve esse problema. Sim, sim. Ok, vamos falar sobre o Tratado START, que é um tratado de controle de armas, de redução de armas estratégicas nucleares. É um ótimo tratado, acho bom que eles tenham esse acordo. Você pode dar um breve histórico desse tratado? E ele vai expirar no ano que vem, certo? Uma breve história. Quero dizer, o controle de armas entre os Estados Unidos e a União Soviética começou no final dos anos 1960, para ser preciso, em uma reunião que os soviéticos e os americanos tiveram nos Estados Unidos, em um lugar chamado Glassboro, acredito eu, em Nova Jersey. E isso então deu início a toda uma série de negociações. Elas começaram com o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que foi, em última análise, uma iniciativa americana apoiada pelos soviéticos. Já havia vários tratados de proibição de testes. Depois, em 1962, houve o Tratado de Mísseis Antibalísticos. E então veio o primeiro Tratado de Limitação de Armas Estratégicas, que estabeleceu um limite para o número de armas nucleares estratégicas que a União Soviética e os Estados Unidos possuíam. E isso foi absolutamente a base do que ficou conhecido como distensão entre os soviéticos e os americanos durante o período final da Guerra Fria. Esse processo continuou. Houve altos e baixos, mas nunca se rompeu completamente. Tivemos o SALT I, depois o SALT II, que foi assinado por Carter e Brezhnev. Depois, Gorbachev e, se não me engano, Reagan
assinaram o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que basicamente eliminou mísseis abaixo de certo alcance que seriam usados na Europa. E então veio o primeiro dos tratados START, os Tratados de Redução de Armas Estratégicas, que de fato reduziram o número de armas que as superpotências possuíam. E lembre-se, as superpotências, soviética e americana, tinham, e ainda têm, bem mais de 90% de todas as armas nucleares do mundo. E então veio o Tratado New START, que foi assinado durante o governo Obama e reduziu ainda mais os arsenais de mísseis nucleares. Portanto, esse foi um tratado muito bom. Isso significava que não tínhamos uma corrida armamentista descontrolada. Mas então, o que começou a acontecer, especialmente após o início da crise na Ucrânia, é que todo o processo de controle de armas, por iniciativa dos Estados Unidos, começou a se desfazer. Os Estados Unidos se retiraram do Tratado de Mísseis Antibalísticos. Isso aconteceu durante o governo de George W. Bush. Depois eles se retiraram do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. E fizeram isso porque queriam instalar armas nucleares de médio alcance ao alcance da China. Agora querem fazer o mesmo ao alcance da Rússia também. E claro, o Tratado START está agora em crise porque não houve negociações para uma continuação desde a época em que foi concluído, durante o governo Obama. Ele está previsto para expirar em fevereiro. Os russos, em vários momentos, indicaram que estariam dispostos a prorrogá-lo para permitir mais tempo para negociações. Os americanos demonstraram pouco interesse nisso e agora tentaram complicar tudo, dizendo que a próxima negociação deve envolver a China também. Must involve China too. And what they want is to E o que eles querem é ter pelo menos tantas, provavelmente mais, armas nucleares do que a Rússia e a China juntas. Os russos não vão concordar com isso. E é claro que a China também não vai. Quero dizer, essa é uma proposta absurda. Então, se nada for feito até fevereiro do ano que vem, esse tratado não existirá mais. Não haverá mais esse tratado, e estaremos em um mundo sem controle de armas nucleares. A única coisa que restará será o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que já está em profunda crise porque os Estados Unidos o violaram há alguns meses, em junho, quando, contrariando as disposições do tratado, atacaram instalações nucleares pacíficas no Irã. Portanto, todo o sistema está à beira de um colapso completo. E isso é incrivelmente perigoso. Unbelievably dangerous. Sim, quero dizer, uau. E a China não teria, comparado à Rússia e aos Estados Unidos, a China tem bem menos, certo? Muito intenso. Sim, então entende-se que a China não quer participar disso. Mas se os outros dois não fizerem nada, então nada vai acontecer. O problema não é que a China não esteja interessada em controle de armas. Não tenho dúvidas de que a China colheria o controle de armas. O que a China não vai aceitar é uma situação em que os Estados Unidos tenham uma superioridade permanente e legalmente vinculativa em armas nucleares sobre a China. Porque o risco envolvido nisso é que os Estados Unidos adquiram uma capacidade de ataque inicial a qual a China não possa responder. A China sempre deixou claro que não está interessada em ter tantas armas nucleares quanto os Estados Unidos e a Rússia possuem. A posição deles, pelo que entendo, é que terão o suficiente. Não vão além disso. Quero dizer, não estão perseguindo os americanos ou mesmo os russos, mas também não vão se colocar em uma situação de desvantagem permanente, considerando quão hostis os Estados Unidos são em relação a eles. Então, sim, acho que se os Estados Unidos desistissem dessa ideia de que precisam ser os número 1, provavelmente poderíamos chegar a algum tipo de negociação. Mas, claro, no momento isso não vai acontecer. E o outro grande problema é que não tenho a impressão de que os americanos levem muito a sério a questão da extensão do START 2. Em vez de ser discutido como deveria todos os dias e ser um tema importante na mídia, quase ninguém sabe sobre isso.
Esta é apenas a minha opinião. Acho que a visão da China sobre armas nucleares mudou por volta de 2015. Por que digo isso? Acho que antes disso, eu já te contei, né? Havia conversas entre os militares dos Estados Unidos e os militares chineses. E os militares chineses até disseram, sim, eu sei que os Estados Unidos podem destruir a China centenas de vezes. Estamos satisfeitos em destruir os Estados apenas uma vez. Então, enquanto tivermos o suficiente, não há necessidade de aumentar interminavelmente o número de armas nucleares. Mas eu acho que isso muda um pouco porque em 2015, lembra do Albert Jacobi? Ele escreveu um artigo. Nesse artigo é sobre estratégia nuclear, e ele deixou muito claro. Ele disse que quando as armas convencionais não forem mais uma vantagem para os Estados Unidos, definitivamente precisamos considerar as armas nucleares como uma opção viável e deixar isso muito claro para a China. Quando você lê algo assim, o que você faria? Quero dizer, qualquer um na posição da China não ficaria apenas esperando, certo? É claro que eles vão mudar a estratégia nuclear deles. Bem, é claro que sim. Merheit spedes faz de Korean Estados Unidos consistentemente uma tal statsor. Sim, sim. Dado que isso é assim, está impulsionando a necessidade de países, não só a China, aliás, mas cada vez mais países ao redor do mundo, de adquirir armas nucleares ou de considerar fazê-lo. E isso levou todo o sistema de controle de armas nucleares, que, como eu disse, existe continuamente desde os anos 1960, ao ponto não apenas de crise, mas de colapso total. E isso é incrivelmente importante, assustador para mim que vivi durante a Guerra Fria. Não consigo nem começar a explicar o quão assustador isso é. Quero dizer, uma das coisas que sempre trazia algum alívio, sempre que havia uma crise entre a União Soviética e os Estados Unidos, era que pelo menos sabíamos que eles tinham algum grau de controle sobre as armas nucleares, porque esse era o maior medo. Mas agora parece que isso acabou. E estávamos falando mais cedo no programa sobre essas pessoas não terem restrições, terem abandonado todas as restrições. Então a combinação é extremamente assustadora. É isso que estou pensando. Veja o que acabou de acontecer no Catar. O Catar deveria ser um aliado dos Estados Unidos. E os Estados não fizeram nada para proteger o Catar ou Israel. E se Israel simplesmente decidisse por qualquer motivo lançar bombas atômicas em algum lugar do Oriente Médio? Essa perspectiva assustadora está se tornando cada vez mais real. Considerando, como dissemos, que Israel adotou um caminho de violência em todo o Oriente Médio neste momento, quem pode dizer onde isso vai parar? Se, por exemplo, eles entrarem em outro conflito com o Irã e isso não correr bem, quem pode assumir que nesse ponto eles vão se conter e não usar armas nucleares? Eu certamente não posso. Ninguém pode. A única forma de impedir isso seria pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não vão fazer isso. Bem, vamos ver o que acontece com o START. Quero dizer, se ele simplesmente expirar, nada acontece. É uma situação realmente assustadora. É algo realmente assustador. O que precisa ser feito? Quero dizer, antes de tudo, o START obviamente precisa ser prorrogado. E novamente, é muito preocupante que isso ainda não tenha acontecido. Aparentemente, os russos já levantaram essa questão várias vezes, e Putin mencionou isso com Trump em Anchorage, mas aparentemente não encontrou Trump muito receptivo, porque Trump não parecia estar muito interessado no assunto. Mas o que precisa acontecer para que o controle de armas volte aos trilhos é uma distensão geral das tensões. Quero dizer, foi isso que aconteceu nos anos 60. Tivemos a crise dos mísseis de Cuba, que assustou as superpotências, e eles disseram a si mesmos, meu Deus, não podemos deixar isso sair do controle. E então tivemos no ano seguinte o primeiro tratado de proibição de testes nucleares. E isso levou, como eu disse, à reunião de cúpula em Glassboro, nos Estados Unidos.
E a partir disso, tivemos tanto a distensão quanto o controle de armas nucleares. Uma coisa levou gradualmente à outra. Portanto, é necessário haver uma redução das tensões. Trump deveria ter ido a Pequim, se encontrado com os líderes de lá. Agora, aparentemente, ele está falando em convidar Putin e Xi para a reunião do G20 na Flórida. Quero dizer, eu adoraria ver todos juntos, mas ele precisa trabalhar de forma consistente para que isso aconteça e para mudar o clima político no Ocidente, que dizer que está se tornando histérico e perigoso é um eufemismo assustador. Eu não confio mais no Trump. Quer dizer, eu não sei quem faz isso. Esse é o problema. Sim, certo, o governo francês acabou de colapsar. Estávamos falando sobre como o Reino Unido possivelmente tinha alguns problemas financeiros sérios, mas parece que o governo francês tem problemas financeiros ainda mais graves. Então o governo colapsou? É absolutamente verdade. Agora, acho que a realidade subjacente sobre a Grã-Bretanha e a França é que a França, de certa forma, está em uma posição mais forte do que a Grã-Bretanha. Pelo que entendo, ela possui reservas maiores, não reservas do governo, mas poupança. Os franceses poupam melhor do que os britânicos. Então ainda há muita riqueza na França que poderia ser usada para estabilizar a situação. E a França, em alguns aspectos, tem uma economia manufatureira mais competitiva do que a britânica. Pelo que sei, ela tem superávit comercial. Portanto, logicamente, deveria estar em uma posição melhor para enfrentar essa tempestade. Mas o que aconteceu na França, assim como aconteceu na Grã-Bretanha, é que o país, a França, perdeu a confiança em sua classe política. Eles sentem que a classe política na França simplesmente não se interessa pela França ou pelo bem-estar dos franceses. Ela está constantemente pedindo que façam sacrifícios para que possa avançar seus próprios projetos, seja na Ucrânia ou onde for, integração europeia ou onde for. E o resultado é que temos uma crise política na França, porque os governos franceses não se interessam pelos problemas da França e não conseguem construir um consenso no país para lidar com os problemas subjacentes que estão crescendo constantemente lá. E essa crise política pode muito facilmente se tornar também uma crise econômica. Então, é uma situação muito, muito difícil. E no centro disso está esse homem extraordinário, Emmanuel Macron. Inteligente de muitas maneiras, muito, muito vaidoso e inteligente, mas não sábio. Very, very vain and clever but not wise. E como você disse, muito vaidoso. Ele tem uma autoconfiança enorme, muita mesmo. E mesmo que seja bem óbvio, sabe, você acha que ele consegue, até a próxima eleição, ele está seguro? Ou agora está balançando? Eu sinto que há muita pressão para ele renunciar ou algo assim. Quero dizer, algo precisa acontecer. Ele precisa sair. Quero dizer, acho que a ideia de mais um ano de Emmanuel Macron neste momento é algo terrível. Acho que a França teve 4 ou 5 primeiros ministros nos últimos 12 meses, ou seriam 24 meses? Enfim, temos uma completa instabilidade na França. A popularidade de Macron caiu para 15%, ou seja, apenas 15% do povo francês o apoia. Eu mesmo fico surpreso que esse número ainda seja tão alto, para ser direto. A questão é que, quanto mais tempo ele permanecer presidente, mais instável politicamente a situação na França se torna. Porque qualquer coisa que ele propõe, qualquer primeiro-ministro que ele indicar, vai ser rejeitado porque as pessoas na França estão enojadas com ele. Agora, o que ele precisa fazer é renunciar. Podem haver eleições tanto para a presidência quanto para o parlamento. Muito provavelmente elas serão vencidas pelo partido da Marine Le Pen. E quero enfatizar, não sou fã dela. Quero dizer, há muita coisa sobre a Marine Le Pen que eu absolutamente não gosto. Ideologicamente, não sou nem um pouco próximo dela. Na verdade, é o oposto. Mas pelo menos neste momento, talvez ela consiga obter uma maioria e dar à França um governo. E então o governo pode começar a agir.
and then a government can start to do things, and then we can have real politics return to France. E então poderemos ver a política de verdade voltar à França, governo e oposição, e talvez algum grau de sanidade e equilíbrio possa ser restaurado aos problemas. Uma coisa que preciso dizer sobre Le Pen é que pelo menos ela entende que os problemas da França estão na França. E ela se preocupa muito mais, eu acho, do que Macron em lidar com esses problemas dentro da França. Enquanto Macron fala grandiosamente sobre, você sabe, política, enviar tropas francesas para a Ucrânia, as parcerias da França com países asiáticos, todo tipo de coisa que está muito, muito distante das necessidades e realidades cotidianas do povo francês. Agora, falando sobre a troca de primeiros-ministros, você sabe, mudando com tanta frequência, o primeiro-ministro japonês também renunciou. O Japão enfrenta alguns desafios também, especialmente o problema comercial com os Estados Unidos. Mas sinto que esse primeiro-ministro ficou no cargo por menos de um ano. Não se pode colocar toda a culpa nele. Então, há algum problema subjacente no Japão também, não é? Eles realmente estão. E vou dizer uma coisa, acho que isso é, de certa forma, um desenvolvimento preocupante. Porque o que eu entendo, e novamente não sou um grande especialista em política japonesa, é que o partido dominante lá, o Partido Liberal Democrata, está agora se dividindo. Existe uma ala conservadora antiga, a velha guarda, que era aquela que costumávamos conhecer. Eles eram nacionalistas, frequentemente corruptos, não eram pessoas particularmente simpáticas, mas eram pragmáticos de certa forma. Infelizmente, dentro do partido agora, há um grupo muito linha dura, muito nacionalista, muito revanchista, que parece estar ganhando força. E não posso deixar de pensar que o que está acontecendo é que o Japão está se movendo cada vez mais em direção a políticas revanchistas cada vez mais extremas. Sim, isso. Muitas pessoas na China também percebem isso, que parece que os candidatos ao próximo primeiro-ministro pertencem todos a esse grupo. A China observa isso de perto. Mas lembre-se de uma coisa. O que a China está dizendo é que o Japão precisa ser muito, muito cauteloso, desta vez se pretende ser agressivo em relação à China. A China de hoje é uma China muito diferente. E se o Japão ousar fazer qualquer coisa, inclusive interferir nos esforços de unificação da China com Taiwan, a China não vai hesitar. O Japão é o único país contra o qual a China não teria problema em se vingar. A China também pode se vingar. Então o Japão precisa ter isso muito claro. Sim, e houve uma mudança enorme no equilíbrio de poder. Lembro de ter lido, acho que foi há cerca de 2 anos, um editorial no Global Times, no qual eles destacavam que, em relação ao tamanho da economia da China hoje, o Japão está mais ou menos na mesma posição que Taiwan estava em 2000. Esse é o tamanho da mudança. Suspeito, aliás, que isso é o que está impulsionando muito desse nacionalismo no Japão. Eles estavam acostumados, desde o século XIX, a serem o país asiático mais rico e poderoso, ou pelo menos, na sua própria concepção, o país asiático mais poderoso. Agora é muito difícil manter essa crença. E acho que é isso que provavelmente está causando muitas dessas coisas. Mas você está absolutamente certo. Eles realmente precisam ser muito, muito cuidadosos. Duvido que eles estejam. E não acho que eles tenham qualquer compreensão dos riscos que estão correndo. Infelizmente, os americanos estão sussurrando em seus ouvidos o tempo todo, dizendo: a China é sua ameaça, seu inimigo. A China é seu adversário. Os chineses odeiam vocês. Os chineses querem conquistar vocês. Por que vocês não se unem a nós, apoiam Taiwan e juntos podemos derrotar a China? E então, quem sabe, talvez a China se desfaça. Eu sei que há pessoas nos Estados Unidos, e certamente no Reino Unido, que ainda fantasiam com isso. E então, quem sabe vocês talvez possam novamente ficar com seus pedacinhos dela, assim como fizeram antes da Segunda Guerra Mundial. Então quero dizer, existem esses sussurradores, e temo que se forem ouvidos, eles vão levar o Japão para um caminho desastroso.
disastrous direction. A loucura não tem limites. E, recentemente, não sei se você percebeu, o chefe da Áustria do Naino, onde ele reuniu alguém inflamado, na verdade desenhou um mapa no X dividindo a Índia. Ele acredita que devemos dividir a Índia. O que essas pessoas estão pensando? Quero dizer, é impressionante como eles são criativos quando se trata de dividir países. Eles têm mapas sobre como dividir a Rússia, eles sempre querem dividir a China. O que essas pessoas estão fazendo? Eles simplesmente continuam inventando absurdos, não é? Sim, sim. Quero dizer, eles são, mas quero dizer, eles são muito, muito perigosos, porque infelizmente ainda têm influência. Eles não desapareceram. Quero dizer, eles acreditam que assim como no século XIX e na maior parte do século XX, o Ocidente ainda deveria poder brincar de Deus, dividindo países, escolhendo seus governos, decidindo seus sistemas econômicos e sociais e sempre está lá, permanecendo no topo. And should always be there and remain on top. Agora, a última coisa é que, com tantos problemas, você sabe, vemos que o Reino Unido tem algumas questões financeiras, a França também, e os Estados Unidos, há algumas notícias bem ruins também vindas do mercado de trabalho. Por exemplo, eles tiveram que revisar para baixo os números de empregos do ano passado em quase 1 milhão de vagas. Você pode revisar tanto assim para baixo, mas de qualquer forma, o mercado de trabalho não está indo bem. Mas um problema ou um risco é que quando os países enfrentam questões internas, às vezes eles encontram um inimigo ou algum tipo de desculpa para começar uma guerra e desviar a atenção. Você acha que isso é um risco? Sim, é. Infelizmente, é algo que temos o hábito de fazer no Ocidente. Eu estava lendo a Bloomberg sobre tudo isso, e o economista-chefe deles concluiu agora que no ano passado, os Estados Unidos passaram por uma recessão. O que, aliás, acho interessante, porque me lembro de no início de 2024 dizer que esperava que uma recessão acontecesse nos Estados Unidos. E fiquei muito surpreso que isso não ocorreu. Parece que, na verdade, aconteceu sim. Então, houve uma recessão. Depois, aparentemente, houve uma breve estabilização no final de 2024, quando o Fed começou a cortar as taxas de juros. Mas a Bloomberg acha que o país voltou a entrar em recessão novamente. Ela voltou a entrar em recessão. E se você olhar para o cenário da manufatura, isso confirma o que estou dizendo. A manufatura nos Estados Unidos está em declínio contínuo há, acredito, 11 meses, exceto por uma breve recuperação em torno de fevereiro deste ano. Então, absolutamente, você está completamente correto. No Ocidente é bem conhecido que quando você enfrenta problemas internos, procura problemas externos. Assim, todos desviam a atenção para isso. Se você tiver uma guerra curta e bem-sucedida, vira herói. Todos olham para você. Você é reeleito triunfantemente. E claro, hoje no Ocidente provavelmente levamos isso ainda mais longe, porque sentimos que estamos em um momento que falsamente representamos para nós mesmos como existencial. Que não somos mais, sabe, o Ocidente não é mais a força política, econômica e cultural dominante no mundo. E isso, de alguma forma, é um desastre. Por que isso deveria ser um desastre? Ninguém nunca explica. Mas, de qualquer forma, é um desastre. Então, é ainda mais importante que, já que estamos visivelmente em declínio e em recessão, encontremos algum meio de corrigir isso, de mostrar e provar para nós mesmos que ainda somos fortes, de nos dar a autoconfiança que vem disso e de colocar todos os outros em seu devido lugar. Então você está absolutamente certo. A recessão é algo muito, muito perigoso. No Ocidente, ela pode gerar horrores, e eu já vi isso acontecer. De certa forma, a Segunda Guerra Mundial, e as pessoas não percebem isso, mas existe uma visão que é compartilhada por muitos historiadores, de que um dos motivos pelos quais a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 foi porque Hitler percebeu que a economia alemã estava superaquecendo gravemente e prestes a entrar em uma séria crise recessiva.
E, por isso, ele teve que iniciar a Segunda Guerra Mundial para evitar que isso acontecesse. Então você vê, a história está aí, e receio que isso possa muito bem ser verdade. Enquanto isso, o Tratado START estará expirando no ano que vem. Então Mas não se preocupe, os preços na China caíram um pouco, então isso prova que eles estão em deflação. E você sabe, a economia deles está à beira do colapso. Afinal, temos aquele grande especialista, Gordon Chang, que nos garante que esse é o caso. Então você sabe, se começarmos a Terceira Guerra Mundial, obviamente os chineses não podem nos resistir porque o exército deles não tem a experiência que o nosso tem. Tudo bem, certo. Vamos conversar na próxima semana. Sempre tem muita coisa acontecendo. Essa semana eu achei que seria, sabe, até alguns dias atrás, eu pensei, ok, talvez as coisas fossem se acalmar um pouco. Bem, só nos últimos dias... Posso dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa. Quero dizer, o evento mais importante de 2025 foi o que aconteceu na semana passada na China. Na verdade, eu diria que é o evento e a série de reuniões mais importantes que aconteceram nos últimos 5, talvez nos últimos 10 anos. Ouvi dizer que nos Estados Unidos eles ficaram assustados com isso. Quero dizer, foi o momento em que eles finalmente entenderam que, sabe, todo esse BRICS, OCS, a ascensão tecnológica da China, o fato de que a China não está simplesmente imitando, aquela coisa estúpida que os americanos dizem. Os americanos inovam, os chineses imitam e os europeus regulam. Bem, ninguém acredita na parte do meio disso, de que os chineses simplesmente imitam. Esse foi o momento em que finalmente ficou claro no Ocidente, nos Estados Unidos, que as coisas estão mudando, que o mundo está realmente mudando. E acho que vimos isso. Vimos o contraste entre dois mundos. Aquele que oferece esperança e aquele que oferece, bem, toda a loucura e insanidade sobre as quais temos falado nesse programa. A Câmara dos Deputados, o Comitê de Armamentos, alguns membros estão organizando uma viagem à China no final deste mês. Então acho que isso é um bom sinal, eles não fazem isso há 6 anos. Provavelmente é parte do motivo pelo qual eles sentem que talvez, em vez de apenas gritar com a China, talvez devêssemos começar a conversar, pelo menos iniciar algum diálogo depois do desfile. Com certeza. E para repetir mais uma vez, o ponto que você tem destacado em muitos programas e que também discutimos neste programa, a China não quer ser inimiga dos Estados Unidos. Isso é uma completa má interpretação da China. As pessoas que pensam assim não entendem a história chinesa nem o interesse nacional chinês, que não é nada do que elas imaginam. Sim, e a China também não quer substituir os Estados Unidos em todos os aspectos possíveis. Eu não acho que alguém irá ser inimigo dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos são muito bons em encontrar inimigos, não é? Absolutamente. 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 E se os Estados Unidos perdessem sua posição como hegemonia mundial, seria um momento de libertação para eles. Se ao menos pudessem compreender isso. Acho que isso também seria libertador para o povo americano. Podemos parar com essas guerras intermináveis e investir dinheiro, esforço e atenção de volta nos Estados Unidos, que precisam de muita coisa por aqui. Com certeza. É exatamente isso que quero dizer. Seria um momento libertador para eles e para todos os outros, obviamente, mas para eles também. Acho que foi Marx, embora eu não cite Marx com frequência, quem disse certa vez que um povo que oprime outro nunca pode ser livre. Sim, é verdade. Você vê o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. É uma loucura. É só. Ok, enfim, eu vou... Ok. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Certo.